A gente falou, então, bastante de radiologia, né? Começamos o dia falando de aplicação de tecnologia e inteligência artificial em vários cenários de automação, de alívio do tempo dos médicos, dos profissionais da saúde. Passamos agora pela radiologia. E agora, no nosso próximo painel, a gente vai tomar um ponto de vista um pouco mais estratégico, analisando como que grandes players fazem uma avaliação criteriosa sobre a implementação e, inclusive, investimentos em tecnologia que ajudam a digitalizar a jornada do paciente e dos profissionais da saúde. O nome desse nosso painel agora vai ser Aposta em Inovação, como os líderes da saúde avaliam, justificam e sustentam parcerias tecnológicas transformadoras. E, para debater esse tema, eu queria convidar ao palco aqui o vice-presidente de operações da Davita, Alex da Costa Sebastião, o Chief Information Officer do HCOR, Alex Vieira, presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos Privados, Dr. Wilson Pedreira, e para moderar o nosso painel, o Giancarlo Luz, líder de negócios da Tazi EMR na Philips. Bom painel, pessoal. Aproveitem. Pessoal, tá me ouvindo? Voltamos pro fonezinho aí para quem não tá. Pessoal, tá escutando bem? Então, primeiramente, boa tarde. Bem-vindos, Alex e Wilson. Obrigado por participar aqui conosco. E, bom, vamos falar de um tema que é o coração do nosso evento, o coração do que a gente tem conversado aqui, que é a inovação, a tecnologia, né? Enfim, acho que o contexto macroeconômico está muito claro, pressões de margem, pressão por eficiência, burnout dos profissionais e uma quantidade avassaladora de tecnologia que é apresentada para vocês, por nós, pelo mercado, que muitas vezes é difícil de conseguir digerir tamanha quantidade, separar os negócios sérios das promessas falsas. Então, começo com um questionamento de cima para baixo. Como vocês, no dia a dia, fazem esse filtro inicial para saber para quem dedicar tempo e para quem já nem dedicar tempo, já matar isso antes de realmente entender profundamente a solução. Começar aqui mais próximo para mais longe, Wilson, por favor. Giancarlo, você tem toda a razão, né? A gente é inundado de propostas e de visitas e de reuniões com startups e mesmo com ferramentas que são ferramentas que ainda precisam ser provadas, né? E provavelmente a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa fazer essa conexão, né? Hoje em dia, para você escolher uma ferramenta, uma tecnologia, você precisa ter um viés de ou eficiência financeira ou eficiência de produtividade, que no final das contas tragam um estudo de viabilidade com retorno positivo. Você tem que ter isso, porque, como você falou, no mercado em que as margens estão tão apertadas, para você investir simplesmente numa ferramenta adicional é bastante difícil. Então, você tem que trabalhar nesse sentido. É claro que você tem ferramentas aí que vão trazer qualidade, que vão trazer segurança, que são importantes também, mas elas têm que vir no bojo de um projeto que tenha sustentabilidade, que tenha uma fonte de financiamento. A hora que a gente vai para esse mundo de gente que apresenta soluções, muitas delas mágicas, né, de inteligência artificial que vai resolver o problema do seu ciclo de receita, ferramentas que vão facilitar totalmente o trabalho da sua equipe médica, melhorando em 80% a produtividade. Você precisa tomar muito cuidado, porque a gente sabe, né? Se a gente lembrar do Watson, né, de uma empresa enorme, né, com investimentos centimilionários, para não dizer bilionário, a gente vê o quanto a tecnologia ela precisa
ser bem ancorada em empresas que dê essa sustentabilidade. Não que você não tenha iniciativas que sejam iniciativas interessantes de empresas menores, de startups, mas neste cenário de mercado você tem que ver com muito cuidado. Legal. Alex, no HCore, como vocês fazem esse filtro? Como vocês definem o parceiro selecionado? O que fazer internamente? O que fazer primeiro? Jean, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que esse é um tema super especial para a gente discutir. Eu acho que o Wilson trouxe algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Hoje, se eu abrir meu e-mail agora, eu vou ter aí pelo menos umas 5, 6 e-mails que acabaram de chegar falando sobre alguma solução que vai resolver o meu problema. E aí, quando a gente começa a voltar e entender como a nossa instituição funciona, a gente começa a perceber que mas como que a pessoa sabe que vai resolver os meus problemas se ela ainda não fez uma imersão para identificar quais são as oportunidades internas para poder resolver o meu problema? Então, hoje, dentro do mercado, existe uma enxurrada de soluções que não solucionam nada, porque não sabe ainda qual é o problema. E como que eu venho trabalhando isso ao longo dos anos? Há uns 4 anos atrás, eu tomei a decisão de fazer, toda segunda-feira agora eu vou escutar todo mundo. Vou receber todas as pessoas que tiverem alguma oportunidade para eu poder fazer esse filtro. O que fizer sentido, eu jogo para dentro do hospital. Cara, eu fazia pelo menos toda segunda-feira umas 10 reuniões de 30 minutos com empresas, trazendo soluções que ou a empresa não estava tão estruturada, ou o case que ela queria aplicar não fazia sentido, ou a solução ainda não tinha maturidade, ou ela precisava que eu ensinasse qual era o processo para ela poder desenvolver o produto. Então eu percebi que era improdutivo. Então eu mudei a estratégia. Falei assim, não vou mais receber nenhum tipo de empresa para poder ficar trazendo esse tipo de solução. Eu vou começar agora a fazer algumas POCs internas. Comecei a fazer um monte de POC. As POCs acabavam por ocupar muito tempo da equipe. E a gente não tinha o resultado esperado. Então eu tinha... Porque cada POC, na verdade, ela é quase como se fosse um projeto em si. Que eu preciso integrar, eu preciso fazer um monte de coisa para saber se aquilo vai trazer a solução esperada ou não. Mudamos a estratégia de novo. Depois eu comecei a falar assim, não vou mais receber ninguém, não vou mais fazer POC. Só vou olhar se tiver benchmark em outro hospital. Então as empresas traziam as soluções, eu olhava, no hospital tal está funcionando. Aí você chegava no hospital tal, você via até que a solução fazia até sentido, só que não estava funcionando como a empresa oferecia, ou ainda não tinha o link com o nosso sistema principal, que era o TASI. Então acabava causando dificuldades. E aí, fazendo uma reflexão em cima de tudo isso, e toda essa jornada de 4 anos fazendo esse tipo de trabalho, eu percebi que no fim, não importa o que as pessoas ofereçam para a gente, se eu não souber também quais são os reais problemas que eu tenho. Então nós mudamos um pouco a estratégia dentro do HCore sobre as soluções que nós iríamos implementar. E agora, para que eu possa fazer um filtro inicial, eu tenho hoje 3 processos que eu estou trabalhando dentro do hospital, que é ciclo de receita, o ciclo assistencial e o ciclo de atendimento do paciente. Se a solução não se enquadrar em nenhum desses processos, eu nem escuto mais. Eu já faço esse crivo, assim, não faz parte da minha estratégia, então eu não vou olhar agora, por mais que seja a melhor solução do mundo. Se faz parte deste processo, aí eu vou, identifico onde que já tem isso implementado, quais são os resultados reais que essa empresa consegue me trazer para eu colocar dentro da minha instituição e fazer esse processo de homologação. Um ponto bem importante que nós estamos trabalhando hoje também dentro do HCore para fazer esse tipo de homologação é saber se já é um parceiro ou não da Philips. Porque, se não, a gente vai correr um puta problema de ter que fazer integração, de ter que saber se aquilo vai ser aceito como modelo oficial da Philips ou não. E aí eu tenho um puta trabalho, chega lá no final, eu vou ter mais um risco, que aí aumento a linha de segurança da informação. Então hoje nós estamos dentro desse panorama, onde eu primeiro faço um crivo se está dentro da minha estratégia e dentro dos processos que eu priorizei. Se tiver, eu vejo se é um parceiro que já tem integração e já é homologado. Depois disso, aí sim eu começo a fazer o processo. Hoje eu não aceito mais empresas que não passam por dentro dessa linha. Sim, imagina o tamanho do desperdício de tempo de vocês, um dia inteiro por semana analisando pitches que não são viáveis.
e alguns deles passando por uma POC que não consegue chegar a lugar nenhum, né? O tamanho do tempo perdido, a gente falou isso bastante hoje de manhã, em quão precioso é esse tempo de vocês, né? Então, muito interessante. Nada Vita, Alex. Então, Jean, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar trocando essas ideias. Hoje, como você começou o nosso fórum aqui, eu tenho que ser eficiente, operacionalmente, assistencialmente, financeiramente. Tenho que trazer um cuidado humanizado com tecnologia embarcada, né? E como os meus colegas anteriores falaram, hoje a gente recebe tiro de tudo quanto é lado, né? Uma enxurrada. A gente fez um trabalho de dentro para fora, né? A Davita, como hoje a gente tem mais de quase 140 operações em todas as regiões do Brasil, a gente é muito espalhado em um país desse tamanho, então a gente recebe inclusive regionalizações aí de pedidos, enfim. A gente veio de dentro para fora. O que é o ideal para a gente? A gente vem investindo em dados, em números, tudo meu é via Tazi. Então, a gente tem essa leitura também, o que a gente consegue fazer esse barramento com Tazi, essas tecnologias até complementares, para a gente poder seguir. Então, a gente direcionou, então a gente está fazendo um olhar de dentro para fora, quais são os meus principais KPIs, aonde a gente quer atuar e o que vai trazer esse tripé para a gente, de eficiência, humanização e trazendo essa tecnologia embarcada. Então, hoje a gente conversa com muita gente do mercado, a gente tem algumas tecnologias, como a Davita está em 15 países, algumas tecnologias vêm do internacional que quase nenhuma servem para a gente estava conversando sobre isso. E hoje a gente está numa batida muito forte interna. Então, a gente está criando a nossa IA, né, generativa da própria Davita. A gente está conversando muito com vocês, né, desenvolvendo aí essa integração nativa com SAP e o Tazi, a Philips. Então, isso é um case, né, inovador. Então, a gente está trazendo muitas conversas para inovações do que hoje a gente entende como prioridade. Então, hoje a gente está focando muito nisso, mas de dentro para fora. É mais ou menos eu que estou indo buscar alguns parceiros pelo tamanho, pela musculatura que a gente precisa hoje em nível Brasil, para poder ter essa parceria. E, obviamente, aí a Philips está quase todas as nossas mesas de reunião, né? E finalizando, até trazendo o app do paciente que a gente está desenvolvendo e uma integração das máquinas de hemodiálise, onde eu vou conseguir fazer esse briefing, o screening do paciente, do resultado do paciente. Eu vou ter uma curiosidade melhor, eu consigo entender o fluxo sanguíneo dele no ato do tratamento. Então, a gente está investindo muito nisso, nesse tripé, como eu falei anteriormente. A gente estava conversando agora há pouco ali mesmo sobre isso, né? E de todas as opções de inovação que existem, passando esse primeiro filtro, né, de saber o que eu quero testar, o que eu não quero testar, ir para uma POC, existem algumas avaliações que precisam ser feitas, né? Além de ela ser numa área crítica, como o ciclo de receita, qualidade do atendimento, precisa estar bem integrado com o Tazi, precisa seguir alguns parâmetros de segurança na integração. Passou tudo isso, concluir, é aqui que eu vou. Existe uma discussão financeira, né? Vou investir, isso precisa ser justificado, apresentado um business case. Como isso acontece no dia a dia? Muitas dessas inovações elas podem ser feitas com a própria Philips, talvez às vezes com um custo mais alto, podem ser feitos internamente com um custo de uma priorização dentro da organização de vocês, ou às vezes com um terceiro, uma fábrica de software ou uma startup com uma ideia realmente boa e eficiente. Passando a primeira barreira, qual que é o próximo desafio aí nessa apresentação? Ganhar validação, ganhar buy-in para realmente começar a escalar uma POC que mostrou um sucesso aparente inicial. Começando pela Davita agora, Alex, por favor. Então, Jean, todo investimento tem que trazer retorno, senão ele acaba virando despesa, né? A gente reporta para o internacional, obviamente, né, do tamanho que a Davita é, mas hoje a gente está muito focado não só no retorno financeiro, mas na qualidade assistencial, que é um drive da empresa hoje, na nossa rotina, né, no nosso planejamento estratégico, e os benefícios que isso pode trazer para o futuro.
Então, hoje, a gente tem uma vantagem que eu estou trabalhando aqui para a Davita perpetuar o atendimento daqui a 50 anos no Brasil. Então, os nossos investimentos, eu consigo jogar ele para frente, né, trazer todas as áreas sentam na mesa, desde a área financeira, a área operacional, a área de procurement, que responde para mim também, a área de TI, que está sob a minha gestão, então, a área de enfermagem, biomed, então, todos os stakeholders nossos, internos, participam dessa conversa e, obviamente, cada um sai com as suas responsabilidades, né? Quando a gente faz esse business plan, monitoramento com PMO e a gente tem reuniões periódicas para acompanhar esse monitoramento e o resultado dessas ações, para a gente fica um pouco mais fácil de ver. E como é que eu meço isso também? Na satisfação do paciente. Então, a gente acabou criando um núcleo de experiência do paciente para também poder mensurar esse NPS na ponta, né? Hoje a gente tem em torno de 30 mil pacientes, né? A Davita hoje faz mais de 5 milhões de atendimentos, sessões de hemodiálise por ano. Então, a gente está muito grande e essa mensuração, aí eu consigo trazer esse investimento com esse foco assistencial e operacional, e aí eu consigo diluir isso num olhar mais perene, num olhar mais para frente. A gente está tendo sucesso em tudo que a gente, aqui no Brasil, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a maior operação da Davita no mundo, então a gente está conseguindo aí o apoio do internacional nesses investimentos, dessa forma que a gente vem tocando com todos os envolvidos na mesa. Legal. Alex, com tudo isso no HCore, todas as inovações aí que a gente já trabalhou junto, melhoria de usabilidade, passando esse threshold, como vocês fazem a definição realmente de como seguir? Se segue com Philips, se segue com terceiro, se segue interno, como se justifica, como faz esse mapeamento aí para realmente escalar essas POCs que dão sinais de possível sucesso? O HCore ele tem no DNA dele a qualidade e segurança do paciente. Então, o primeiro passo para que o projeto ele prossiga é se ele vai impactar positivamente na qualidade e segurança do paciente. Se não for impactar na qualidade e segurança do paciente, é um projeto que a chance dele não ir para frente é muito grande. Às vezes, até um projeto que financeiramente ele vai ser deficitário para a instituição, mas que vai melhorar a qualidade e segurança do paciente, nós fazemos o investimento hoje. Segunda fase que nós fazemos como análise, após identificar, não, isso aqui vai ser bom para o paciente. O que vai melhorar na experiência dele durante a jornada de atendimento? Melhorou a qualidade de segurança, melhorou a experiência, perfeito. Agora vamos ver como que a gente consegue fechar a conta. Então, o passo inicial é sempre olhando para a qualidade de segurança. A conta a gente fecha numa segunda etapa. O que nós estamos trabalhando fortemente hoje? Em cima de todos esses projetos que nós priorizamos, definimos que realmente vai fazer sentido para o nosso paciente e a gente vai implementar, nós começamos a buscar como que a gente consegue gerar eficiência dentro do processo para que a conta feche, né? O HCore ele vem trabalhando numa linha um pouco diferente. Eu acabei de 2 meses para cá mudando o modelo de tecnologia da instituição, onde a gente saiu de um modelo tradicional, onde a gente tem lá várias BUs, de cada uma cuidando de um processo de tecnologia, para uma redução do time de TI. Eu brinco com a galera que meu sonho é acabar com a TI, aí o pessoal quer me bater. Mas meu sonho é acabar com a TI por quê? Porque eu acredito que tecnologia hoje, ela já é algo que é uma commodity, né? Eu posso comprar o TASI, mas ele não ser efetivo. E eu posso comprar o TASI, o mesmo sistema, e ele ser efetivo em uma outra instituição. O que vai fazer a diferença não é a ferramenta que você está comprando, mas como que você está aplicando ela dentro do seu negócio, né? Um ponto que, para mim, hoje é crucial dentro dos nossos modelos eu tenho que ter uma TI que ela faça a minha sustentação de infraestrutura, a minha sustentação do sistema implementado, a minha sustentação de segurança da informação, mas eu preciso ter áreas que, de fato, entendam do meu negócio. Então, o meu norte, nós fizemos uma redução de 30% do time de tecnologia do HCore e transformamos essas pessoas em um time de eficiência, né? Seja eficiência assistencial, seja eficiência administrativa, seja eficiência na linha de suprimentos da instituição. Essas pessoas, elas não são mais da TI. Essas pessoas, elas são das áreas. Elas olham como que funciona o processo e elas identificam as melhorias e implementam. Porque algo que a gente começa a perceber é que como que eu vou pedir para um usuário que está lá na ponta fazer as melhorias
Sendo que, se você pegar um profissional que cuida de uma linha de atendimento, ele é responsável pelas pessoas que estão lá trabalhando, ele é responsável se tem funcionário que colocou um atestado ou chegou atrasado, ele é responsável pelas pessoas que estão aguardando para ser atendida, é médico ligando para ele, querendo que o paciente dele seja priorizado. Essa pessoa ela não tem capacidade e condições de aplicar uma melhoria de longo prazo. Ela vai resolver ali o que a pedrinha que está na frente, ela vai tirar aquela pedra e vai querer passar para frente, mas ela não consegue ter algo estratégico que, de fato, vai trazer uma melhoria para a instituição. Então, essa equipe que nós constituímos agora, ela olha com essa visão, um olhar estratégico dentro do negócio, para que a gente consiga melhorar, não só o agora, mas no longo prazo, toda essa jornada. Então, hoje, as aplicações, os sistemas que nós estamos implementando dentro da instituição, ele passa por esta frente, não mais pela área de tecnologia, mas por essa frente que vai enxergar se, de fato, aquela aplicação vai gerar um resultado não só para o agora, mas a longo prazo, linkando com a estratégia da instituição. Legal, gostei. O Alex também comentou das tecnologias de fora. Chegar no Brasil, funcionar é algo que é muito difícil, ela precisa de uma adaptação, uma localização. Acabar com a equipe de TI no sentido de o TI só conhecer da parte tecnológica, precisa conhecer de negócio, consequentemente tu aumenta o time de negócio, né? Então, gostei muito dessa perspectiva. Wilson, olhando para a perspectiva da FIP, a gente estava conversando agora mesmo aqui, algumas áreas de trabalho e um dos pilares é tecnologia. Como levar essa tecnologia inovadora em vários dos 12 hospitais do grupo, considerando todas essas diferenças e dificuldades na implantação, na evolução dessa tecnologia inicial? Eu estava pensando aqui, né? Eu sou antigo nesse mercado, né? Eu não vim com as caravelas, mas me contaram de primeira mão. Então, eu já tive nesse mercado numa época em que existia a qualidade a qualquer custo. E o nosso foco, principalmente nessas nossas instituições, né? Que o Alex faz parte também, é qualidade e segurança. Mas, no final das contas, nós temos que fazer uma conta objetiva que vai dentro do orçamento. Quem é que financia essa nova tecnologia que vai trazer eficiência ou vai trazer qualidade e segurança? Eventualmente, são as próprias organizações que financiam e aceitam esse financiamento. Mas, obviamente, que você vai colocar isso dentro do orçamento e vai ter que ver como é que a conta fecha. E aí você vai ter que fazer trade-offs, né? Para coisas importantes, coisas que são definidas como realmente breakthrough, que vão fazer diferenças grandes, você vai assumir. As instituições vão colocar para dentro esse custo adicional, sendo ela financiadora. Só que esse financiamento precisa vir de outro lugar, porque a peça orçamentária ela precisa fechar. Não tem segredo, porque a gente sabe que no nosso mercado você não consegue, na saúde suplementar e mesmo no sistema único, você não consegue repassar os seus aumentos de custo. E aí tem uma coisa interessante que talvez a gente vai falar, né? Você botou para dentro do seu orçamento esse custo ou essa despesa, você teve um aumento de segurança e qualidade, isso não se traduziu num retorno equivalente de receita. Muito bem. Como é que você lida com isso? Você vai procurar eficiência e produtividade em outras áreas, você vai procurar crescer, mas, eventualmente, tem modelos que são modelos de parceria. Eu acho que a grande parte do que a gente tem feito na FIP é buscar relacionamentos de longo prazo com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores. E, eventualmente, parte desse financiamento vem de um projeto, que é um projeto conjunto entre o fornecedor e o prestador, pensando não no curto prazo, não numa coisa transacional, mas num projeto de longo prazo de relacionamento, que, obviamente, tem que trazer vantagem para o fornecedor, mas tem que trazer, ao contrário, de outro lado, a sustentabilidade para esses projetos que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer, mas que não são projetos que têm por si só sustentabilidade.
Então, essa é uma coisa interessante. Legal, Wilson. E tu me dá um caminho aqui para a gente começar o fechamento aqui do painel, que é muito bom. A qualidade a qualquer custo, antigamente, talvez funcionasse. Hoje, com certeza, não funciona mais. Qualidade ao melhor custo. Ao melhor custo. E, bom, no mundo ideal, processos funcionaram, a seleção, a implantação, começou a escalar, ótimos, resultados mensurados, um projeto de sucesso. Em muitos casos, quando se fala de inovação, o projeto tem uma POC de sucesso, mas ele não escala bem. E aí, muitas vezes, a gente continua tentando fazer funcionar, mexe de um lado, mexe de outro, mas ele está patinando, os resultados financeiros de qualidade não se encontram. Quando é hora de matar o projeto? Como vocês fazem essa avaliação? Porque matar um projeto que não escala é tão importante como selecionar um bom projeto, porque no final é uma priorização, você está tirando a oportunidade de outro projeto que pode subir e escalar. Como se fazer isso? E aí, encaminhamos para as palavras finais aí, por favor. Tá. Começa por mim? Então, eu acho que você tem que ter um manejo do projeto, que é um manejo com indicadores, prazos, cronogramas e metas muito objetivas. A gente tende a ser um pouco flexível em termos de metas de projeto. Você tem o cronograma até a gente pega um pouquinho mais firme, mas as metas de ganhos, os objetivos, eles têm que ser muito firmados. E você tem que ter mata-burros ali naquele meio do caminho. Olha, aqui, se não chegamos aqui, a gente faz essa análise. Se não chegamos ali, a gente faz essa análise. Para quem conhece a história dos 3 trupicos, né? Agora que chega no 3º trupico, você tem que resolver, porque você tem um indicador objetivo. Se fica só no emocional, você tem pais e mães de projetos que se agarram àquele projeto e, eventualmente, você deixa esse projeto ter uma sobrevida que não seria necessária e custa dinheiro, porque você não estabeleceu essas metas e esses indicadores adequados. Quem não tem um projeto que é seu, né, com carinho e tem dificuldade de matar. Então, pragmatismo aí nesse caso acho que é vital, né? Alex, quando a gente mata HCOR, quando a gente mata um scale-up e que não funcionou, como fazer isso, como trabalhar com a política de quem é o sponsor do projeto e não quer mais uma chance, porque a próxima vai dar certo? Eu acredito que o projeto, a gente precisa ser o mais exato, não sei se a palavra é exato, mas o mais próximo da realidade possível, né? Às vezes a gente fica elucubrando um projeto, achando que ele vai, em algum momento, dar certo, e isso é algo que vai... são esses pontos que eu começo a enxergar que acabam sendo as torneiras que vão desperdiçando o nosso dinheiro, né, dentro do cenário de saúde. O grande problema dentro do cenário de saúde não é se o projeto, aquele projeto em si, ele vai fechar a conta ou não, mas se ele vai ser efetivo de verdade, como foi lá no Business Plan, né? Então, o acompanhamento através dos indicadores, para saber se aquele projeto está entregando ou não, está trazendo resultado ou não, ele é de suma importância. Mas de nada vale acompanhar esses indicadores se você não toma decisão, né? Então, eu vejo que hoje, dentro do mercado de saúde, nós temos muitos projetos em vários hospitais que ele acaba sendo ali uma torneira aberta e a gente vai deixando, vai tentando. Por falta de tomada de decisão executiva para poder ir lá e não, esse projeto não dá mais, vamos parar com ele e vamos tomar um outro caminho. Nós sabemos que o mercado de saúde ele é complexo e ele tem uma questão política que é mais complexa ainda, né? Onde a gente olha e fala, pô, mas não vamos... Esse projeto é do médico X, que traz uma receita importante para o hospital, vamos manter ele para poder... Então, hoje, dentro do nosso modelo de trabalho, essas complexidades também fazem parte da conta. E a gente não pode tapar o sol com a peneira achando que é só ir lá e então não vamos parar. Não é assim. A gente precisa, de fato, colocar todos os pontos na mesa, mas o que eu enxergo hoje, que falta dentro do nosso processo de saúde, é tomada de decisão executiva para projetos que realmente não dão resultado. E nós temos vários, né? Vários. E
o que me tange de tecnologia hoje, eu tento trazer para a nossa realidade do hospital, se aquele projeto ele está trazendo o resultado esperado, que era de qualidade ou de eficiência, e se ele não está trazendo este resultado, nós começamos a fazer a provocação. Né? Nós buscamos saber, mas, gestor, você disse que ia trazer tal resultado, você não está trazendo. Né? Porque a área de tecnologia ela não pode ser apenas um tomador de pedido. Eu não posso receber os projetos e lá falar assim, o projeto, beleza, o resultado agora é do Wilson, ele prometeu e não fez, o problema é dele. Não, o problema é meu. Porque a partir do momento que eu executei aquele projeto, eu me torno corresponsável, porque eu concordei com ele que aquele projeto ia dar resultado. Então, se ele falhou, eu também estou falhando. Então, é papel ali executivo de você ir lá e tomar a decisão. Vamos parar com isso ou não? Vamos trabalhar junto, vamos dar continuidade para tentar recuperar. Mas o que eu mais sinto falta hoje dentro do modelo de saúde é essa tomada de decisão executiva. E eu sinto falta também das áreas de tecnologia abraçarem isso, como donos também. Né? A gente acaba fazendo muito, o problema não é meu. Né? Então, é algo que se eu pudesse mudar dentro do nosso modelo, seria isso. Legal. Bom, muito foco e pragmatismo é o que eu estou escutando para tomar decisão, né? Na Davita também tem os projetos os preferenciais e provocando um pouco. Eu tenho um background financeiro muito grande também e aprendi que muitas vezes o business case se transforma com o tempo, principalmente em inovação, às vezes não tem todos os dados na construção dele. Então, considerando tudo isso aí para a gente fechar, quando o pragmatismo é obrigatório, e acho que fica claro aqui que ele é a regra geral, mas quando sair dele e falar, não, esse projeto aqui ele está se transformando e ainda assim está indo para um caminho certo, e como a Davita lida com isso? Então, não tenha dúvida que o pragmatismo é o que vai levar a nossa decisão. Eu acho que tem que ter um desapego, né? Eu acho que quando a gente faz, na Davita, a gente tem um comitê executivo muito fechado, onde a tomada de decisão, como o Alex falou, ela tem que acontecer. Dificilmente a gente vai estar postergando alguma coisa se esse projeto não tiver um potencial de crescimento ou de mudança de rota, mas até para isso a gente toma a decisão muito rápido. Dificilmente a gente vai estender um projeto, primeiro que ele não está ligado a pessoas, ou aquele doutor, ou aquela pessoa, aquele gerente. Então ele é feito, esse business plan, efetivamente, não ligado a pessoas, mas sim ligado a resultados. E, obviamente, tem alguns projetos que você fez um investimento e você tem que encerrá-lo, não tem jeito. Mas hoje, dentro da Davita, a gente trabalha com esse comitê executivo, um monitoramento semanal de alguns projetos, onde a gente tem um investimento maior, ou onde vai dar um resultado mais importante ou mais abrangente para a gente. Então, pelo menos na Davita, a gente não tem muito esse apego, né, aos projetos, mas a gente realmente tem que entregar. Então, para a gente, isso não seria um problema, tá, Jean? Mas a gente tem que monitorar todo dia, toda hora, e, obviamente, eu preciso ter a garantia que a ponta está tendo o suporte adequado, está tendo as entregas adequadas para poder entregar. Né? Então, isso para a gente também é muito importante. Não adianta em cima que, se eu não envolver, de novo, todo mundo, a cadeia inteira nos projetos, o resultado não chega. E às vezes eu estou falando uma coisa aqui nessa mesa com você, que lá na recepção o pessoal não sabe nem o que a gente está falando. Então, se eu não envolver todo mundo, como a gente fala lá, a esteira não andar, fica difícil também tomar alguma decisão. Mas para a gente lá, essas decisões e esses monitoramentos são muito normais, até porque a gente não pode perder muito tempo. A gente tem muita coisa para fazer, a gente está muito grande, então a otimização de tempo, como a gente vem falando desde o início dos fóruns, ela é fundamental hoje e a tomada de decisão ela tem que existir. Tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então, bom, foco na definição, pragmatismo na manutenção do projeto, e o projeto é da instituição inteira, não é de uma área ou de outra. Acho que esse é o resumo aqui do que eu tirei de vocês. Pessoal, muito obrigado, adorei o nosso bate-papo aqui. Convido vocês aí para uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Philips.